Olá, mais uma vez por aqui produzindo conteúdo para vocês. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito especial, que é a lipoaspiração de alta definição masculina. Procedimento inovador criado pelo Dr. Royos, que fez aumentar demais a procura do público masculino aos consultórios de cirurgia plástica. E o que é essa lipoaspiração de alta definição? É um tipo de lipoaspiração onde a gente vai retirar a gordura, mas associado a uma evidência dos contornos musculares. E quais são esses contornos que a gente vai evidenciar? Algum deles vamos aumentar? Quais são? Normalmente até uma lipoaspiração, como é que eu faço? Eu começo com um paciente de costas na mesa e a gente vai fazer, então, quais partes? Quais partes que a gente vai definir? Normalmente no homem a gente vai fazer a definição dos braços, onde normalmente a gente associa, além da retirada e uma marcação da região do músculo deltoide e do músculo tríceps, a gente vai fazer uma injeção de gordura na musculatura deltoide para evidenciar ainda mais esse músculo, que normalmente dá um aspecto muito mais atlético ao paciente. Então, normalmente essa é a minha primeira etapa de uma lipoaspiração. Segundo, normalmente a gente vai fazer a lipoaspiração do dorso, que é a região de costas, onde nós vamos fazer uma marcação das escápulas e da região paravertebral, que é aquela musculatura no meio das costas que ela segue ao lado da coluna. Por último, nas costas, nós normalmente vamos fazer a definição da região glútea no homem. Isso é importante. Normalmente pacientes eles vão ter uma hipotrofia, ou seja, um glúteo pequeno que não vai condizer com o resto do corpo. Então a gente vai fazer uma lipoaspiração guiada normalmente, associado a algo de enxerto glúteo para aumentar, que normalmente é diferente da mulher. O homem ele tende a ter as costas mais secas e um começo súbito do glúteo, diferente da mulher, que normalmente é uma curva. Feita toda essa parte, a gente vira o paciente e continuamos com a lipoaspiração anterior. Normalmente ali o que nós vamos definir? Vamos definir primeiramente o abdômen, que é o quê? A região mediana, as regiões laterais e fazer os six packs, que é o quê? Os gominhos do homem. Que isso é interessante, que seja feito, mas seja feito por um profissional que entenda, porque o importante é você evidenciar a própria anatomia do paciente e não criar lá os gominhos onde não existe o gominho. Então assim, a lipo HD ela é importante que seja feito, mas trazendo naturalidade ao paciente, ou seja, então a gente tem que evidenciar a própria anatomia do paciente e não criar uma nova anatomia nele. Feito esta parte, o que a gente começou a fazer que no passado não se fazia, assim, bom, o paciente está todo com o abdômen todo marcado, mas o peitoral não está. Então não condiz. Então hoje a gente também associa a lipoaspiração de alta definição da musculatura peitoral, que nesse caso normalmente nós vamos associar o enxerto de gordura na porção superior do músculo peitoral, que isso vai também dar um aspecto mais atlético para o paciente e assim o conjunto da obra fica muito melhor. O paciente passa a ter definição praticamente de todas as regiões corporais. Com isso, o resultado tende a ser muito melhor e com uma naturalidade muito maior. Procure sempre profissionais que estão acostumados a fazer lipoaspiração de alta definição. Normalmente o uso do Vaser ele traz muito benefício nesse tipo de procedimento. Isso é importante demais para evitar fibroses em excesso, anatomias desfavoráveis, normalmente criar depressões e vales onde o paciente não teria isso. Então procure profissionais que estão acostumados a fazer lipoaspiração de alta definição. Isso é importante na busca de um melhor resultado. Ficou alguma dúvida em relação a esse tipo de procedimento? Manda pra gente que a gente vai ter um prazer enorme em responder para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.